Olá a todos, meu nome é Wilson Mello, eu sou psicólogo, doutor em psicologia, com treinamento intensivo em terapia comportamental dialética pelo The Linehan Institute Behavioral Tech, e é sobre essa abordagem que eu gostaria de falar nessa apresentação, que vai ter duração de 1 hora. A terapia comportamental dialética, ela foi desenvolvida inicialmente para tratar mulheres suicidas, né? Esse modelo de tratamento ele foi desenvolvido nos Estados Unidos por uma psicóloga americana chamada Marsha Linehan, e a Linehan propôs então um tratamento que tem uma estrutura baseada em 3 pilares principais, né, que envolvem a ciência comportamental. Então, a terapia comportamental dialética é um tratamento bastante comportamental, né? Também é cognitivo, mas ela é muito mais comportamental do que cognitiva. Ela também tem uma grande influência das práticas Zen contemplativas, né? Essa abordagem ela foi baseada na própria experiência de vida da Marsha Linehan. Ela é budista e ela tem uma forte influência do Zen budismo na vida dela e em toda a teoria também da mesma forma. Então a Linehan ela propôs, né, inicialmente até que o nome do tratamento ela chegou a pensar, cogitar que o tratamento fosse chamar terapia comportamental Zen, né, dada a importância do Zen budismo na vida dela. E aí alguém, né, disse sabiamente para ela que não iriam levá-la a sério com esse nome, e ela acabou encontrando na filosofia o termo dialética, que traduz muito do que ela queria expressar com esse modelo de tratamento que a gente vai ver hoje. E uma outra abordagem também, né, que está presente dentro do modelo comportamental é a própria dialética, né, que ela, quando a gente fala em dialética, dialética é um termo que vem da filosofia, que está muito associado a equilíbrio, a síntese de opostos, e a gente vai ver que dentro da terapia comportamental dialética, esse modelo de intervenção, ele pressupõe muito o equilíbrio entre duas estratégias, né? Por exemplo, a validação e a resolução de problemas, pressupõe um equilíbrio entre aceitação e mudança, e isso, de certo modo, acabou influenciando a maneira com que a intervenção ela é estruturada. Então, a, um dos pressupostos importantes da terapia comportamental dialética, e aí aqui já uma diferença dela para a terapia cognitiva convencional, né, é que na terapia cognitiva existe uma primazia do pensamento sobre a emoção. Ou seja, de que a gente pensa e em função de ter pensado isso, a gente vai se comportando, né? Então, não é o fato em si, aquela velha premissa básica do estoicismo, né, daquele filósofo antigo chamado Epicteto, que dizia que não são as coisas em si, mas a opinião que extraímos dela que faz com que a gente sofra, né? Então, claramente existe uma primazia da razão sobre a emoção, né? Em função de eu ter pensado alguma coisa, eu acabo sentindo daquele modo. Na terapia comportamental dialética, a Linehan, ela não é que ela diga que isso não é verdadeiro, isso que a terapia cognitiva preconiza. A questão é que ela coloca que, para casos graves, a desregulação emocional ela viria antes, né? Então, que nós teríamos, em alguns casos, uma disfunção, né, na função regulatória da emoção, e que esses indivíduos com essa predisposição a essa desregulação emocional, em contato com o que ela chamou de ambientes invalidantes, acabariam desenvolvendo então esse fator de vulnerabilidade emocional, né? Ou seja, levaria a essa instabilidade cognitiva desses indivíduos. E que isso, de certo modo, acabou fazendo com que a Linehan entendesse que indivíduos com uma forte desregulação emocional, como por exemplo o que acontece com pacientes cronicamente suicidas, né, ou como que acontece com pacientes com transtorno da personalidade borderline, pacientes que são mais graves e complexos, eles acabam de certo modo apresentando uma desregulação emocional que levaria como uma consequência a uma desregulação
comportamental, uma instabilidade comportamental, como comportamento suicida ou comportamento automutilatório, né? Levaria também essa desregulação emocional a uma instabilidade interpessoal, né? Então os conflitos interpessoais, as dificuldades que esses indivíduos apresentam no seu dia a dia, na relação com outras pessoas, uma instabilidade também quanto à visão do self, né? Então a visão de si mesmo acaba também estando comprometida, uma vez que esses indivíduos não sabem exatamente como pensar, como agir, como deveriam se comportar. E também essa desregulação emocional estaria atrelada a uma desregulação, uma instabilidade cognitiva, né? Que aparece tanto nesse viés de atenção, né? Dos indivíduos borderline acabarem prestando atenção em estímulos que levem-os a acreditar que estão sendo rejeitados, acabam muitas vezes sendo mais sensíveis a sinais de rejeição. Isso tem a ver com uma variável aqui de um viés interpretativo, né? A maneira com que eles interpretam que isso acontece. Então a gente pode entender que, em função dessa desregulação emocional ela ser primária no tratamento, isso acabaria levando esses indivíduos então a apresentarem uma série de desregulações na sua vida, inclusive a desregulação cognitiva. E isso contraria o que a terapia cognitivo-comportamental convencional, pelo menos o modelo de Beck, preconiza. Eu só vou checar aqui agora, ver se a gravação está dando certo. Parece que sim, tá? Só para ter certeza que eu não estava falando para mim mesmo. Então, seguindo aqui, nós vamos ter então a desregulação emocional em esses indivíduos. Ela apareceria de três formas distintas, né? Ou seja, teria três características que nos fariam observar essa desregulação emocional em indivíduos borderline ou indivíduos mais comprometidos do ponto de vista emocional. O primeiro deles é que as nossas emoções elas tendem a se comportar como uma onda, né? Em que eu tenho o início da emoção, ela cresce, estoura e vira espuma. Para indivíduos com transtorno de personalidade borderline, ao invés da onda fazer esse movimento aqui, ela acaba fazendo isso aqui. Ou seja, não sei se a câmera pegou bem, mas o que eu quero dizer com isso é que nós vamos ter três características principais nisso. A primeira delas é de que existe uma sensibilidade elevada a estímulos emocionais. Ou seja, esses indivíduos eles acabam reagindo de maneira mais rápida a situações de ativação emocional, né? A segunda questão importante nisso é que a intensidade da emoção é maior, né? Ou seja, a pessoa tem uma ativação de emoção muito rápida e quando essa emoção ela é ativada, ela tende a ser mais elevada do que geralmente as pessoas respondem a esses estímulos emocionais. E a terceira característica seria um retorno lento ao nível emocional basal, ou seja, demora mais tempo para que a emoção volte a esse nível inicial. Então nós vamos ver aqui só recapitulando, três características da desregulação emocional. A primeira delas, uma sensibilidade que faz com que essa emoção tenha uma ativação mais rápida do que o normal. O segundo fator aqui nisso é que a intensidade dessa emoção ela é mais elevada do que nos indivíduos de um modo geral, né? Não comprometidos clinicamente como esses são. E o terceiro aqui é um retorno mais lento ao nível emocional basal. A Marsha Linehan ela tem uma metáfora que ela costuma utilizar que eu acho que faz muito sentido, que é a de que indivíduos com desregulação emocional sofrem uma espécie de uma queimadura emocional. Assim como qualquer um de nós, se tomar muito sol sem as devidas proteções na pele, vai ficar com a pele mais sensível, qualquer toque é doído, o toque da toalha depois do banho, ou a própria roupa pode ser intensa, se alguém chegar e dar um tapa nas nossas costas, vai ter uma sensibilidade aumentada ali, porque está queimada a pele. Da mesma forma, esses indivíduos parecem ter uma sensibilidade emocional maior, que qualquer mexida com as emoções tende a ser bem mais elevada do que o habitual. A terapia comportamental dialética ela foi desenvolvida inicialmente para tratar mulheres suicidas. Isso lá no final dos anos 80 e início dos anos 90. A primeira publicação que se tem notícia da DBT é de 1991. E em 93 a Marsha Linehan então propõe então um manual do tratamento, né, que foi traduzido para nós aqui para o Brasil pela Artimed,
com o título de Terapia Cognitivo-Comportamental para o Transtorno da Personalidade Borderline. Esse livro está na coleção da Artimed, Tratamentos que Funcionam, e ali a Marsha Linehan, então, ela apresenta aquele livro ali, que para nós chegou em 2010, ele foi a tradução do livro de 93, que foi publicado lá nos Estados Unidos. E ele apresenta, então, a DBT como um tratamento para pacientes borderline, né? E desde 1998 é considerado pela APA como sendo a única abordagem provavelmente eficaz para o transtorno da personalidade borderline. Então, isso significa dizer que a terapia comportamental dialética ela foi desenvolvida inicialmente para mulheres suicidas, que muitas mulheres suicidas têm o transtorno da personalidade borderline, e isso acabou, de certo modo, fazendo com que virasse um tratamento para pacientes borderline. Entretanto, hoje em dia, ela tem sido utilizada em diferentes contextos, né? Então, existem diversos trabalhos da terapia comportamental dialética mostrando a efetividade para os transtornos alimentares, né, como o segundo grupo diagnóstico que tem mais estudos de efetividade da terapia comportamental dialética. Não qualquer transtorno alimentar, mas sim aqueles indivíduos que têm muitas comorbidades, né, que muitas vezes têm, junto com um transtorno alimentar, seja uma bulimia nervosa, anorexia ou qualquer outro transtorno, também uma personalidade borderline associada ou comorbidade com o uso de substâncias, depressão maior, ou seja, naqueles casos mais complexos em que a gente percebe que seria difícil tratar um protocolo especificamente para bulimia, ou especificamente para depressão ou para dependência química, uma abordagem mais transdiagnóstica como é a DBT, ela acaba fazendo mais sentido. E isso então acabou de certo modo sendo uma característica da terapia comportamental dialética na atualidade, que trabalha casos então mais complexos, não necessariamente relacionados ao transtorno da personalidade borderline. Existem trabalhos como um livro, né, de Miller, o Alec Miller, a Ratos e a Marsha Linehan, sobre a terapia comportamental dialética para adolescentes suicidas, que é um livro excelente, que também, apesar de ter começado lá com a Linehan com tratamento para adultos, ele acabou sendo um tratamento também utilizado na adolescência e mais recentemente agora, inclusive, trabalhos da DBT, né, de Dialectical Behavioral Therapy, por isso DBT, mais fácil de falar, da DBT em crianças, né, e isso é algo que é relativamente recente, está falando aqui dos primeiros trabalhos aqui, cerca de 2 ou 3 anos, começaram então essas propostas, atualmente já existem então algumas publicações relacionadas a isso. Existem trabalhos do Alan Frusetti, por exemplo, empregando a terapia comportamental dialética para casais com altos conflitos, que também mostrando que a DBT pode ser utilizada dentro de um contexto da terapia de casal, naqueles casos também em que nós vamos ver indivíduos com complicações clínicas importantes se relacionando com outros indivíduos, muitas vezes também com um funcionamento bastante patológico, e que isso, de certa forma, algumas vezes acaba sendo uma gasolina no incêndio, né? E então o tratamento parece fazer sentido para essas pessoas, casais que apresentam essas características de desregulação emocional proeminente. Existem trabalhos da DBT, né, com pacientes bipolares, né? Tem um livro também da Sherry Van Dyck, que ela utiliza a terapia comportamental dialética para pacientes bipolares, então mostrando também que a bipolaridade também é um diagnóstico que muitas vezes vem acompanhado de outras complicações, e aí nesses casos em que uma intervenção mais transdiagnóstica ela é necessária, uma das alternativas que se tem hoje em dia é o uso da terapia comportamental dialética no tratamento, obviamente não excluindo aqui o uso combinado com a farmacoterapia. Existem pacientes que se beneficiam no tratamento de quadros de ansiedade, também aqui de novo aqueles pacientes com algum transtorno de ansiedade mais grave, que não responde bem à terapia cognitivo-comportamental, que é o tratamento de primeira linha para transtornos de ansiedade, mas que quando a gente percebe que tem muitos transtornos ocorrendo e comorbidade às vezes com outros diagnósticos, dependência química, transtornos da personalidade, quadros de humor ocorrendo, a terapia comportamental dialética ela é uma alternativa.
Por que que ela pode ser utilizada, né, para transtorno de ansiedade? Porque uma das características principais do treinamento de habilidades que ocorre na DBT, e eu já vou falar mais demoradamente sobre isso, é a habilidade de mindfulness. Né? E o mindfulness ele é considerado uma estratégia central dentro da terapia comportamental dialética. No tratamento da DBT para transtorno de ansiedade, ocorre uma ênfase do uso de mindfulness associada às habilidades para lidar com as emoções negativas, né, trabalhando a aceitação, habilidades interpessoais, né, de efetividade interpessoal. Então, a gente pode trabalhar aqui com isso a assertividade do paciente com as habilidades que a Marsha Linehan desenvolveu para trabalhar esse treinamento dessas habilidades sociais dentro da DBT, que tem habilidades diferentes daquilo que a gente habitualmente trabalha na terapia cognitivo-comportamental, habilidades de regulação emocional, né, também que podem ser utilizadas, e tudo isso pode ser empregado então no tratamento de transtorno de ansiedade. Como eu já falei, transtornos alimentares é onde tem mais publicações depois da personalidade borderline. Os transtornos alimentares é onde a gente vai ver um maior número de publicações ocorrendo na terapia comportamental dialética. Existem alguns livros, então, que podem ser utilizados dentro desse pressuposto. Um que eu recomendo é um da Deborah Seifer, da Christy Tate e da Eunice Schain, né? São as três autoras do livro Terapia Comportamental Dialética para o Companheiro Compulsivo e Bulimia. E é um livro que apresenta a terapia comportamental dialética adaptada ao problema dos quadros alimentares, em especial aqui entendendo que a desregulação alimentar, né, o comportamento do comer compulsivo, por exemplo, ele pode ser entendido como uma estratégia mal adaptativa de resolver problemas, né, como uma estratégia de regulação emocional que muitos indivíduos com transtornos alimentares acabam utilizando, e a terapia comportamental dialética dentro desse cenário, então, vai empregar esse tipo de recurso no tratamento. Nós vamos ter, então, a aplicabilidade da DBT, né, em diferentes contextos, como eu salientei nesse início da minha fala, não só para personalidade borderline, mas também unidades de internação. Existem trabalhos da DBT mostrando efetividade em contextos forenses, na dependência química, indivíduos com depressão grave, com famílias, casais em conflitos, com idosos, adolescentes suicidas, como eu já citei. Ou seja, em síntese, aqueles casos com múltiplas comorbidades, casos mais complexos, resistentes a outras intervenções, a terapia comportamental dialética ela foi desenhada especificamente para esses casos mais graves. Então, uma das características da DBT é que ela é um tratamento muito focado na aquisição de habilidades, né? Então, existem diversas habilidades que são ensinadas dentro da terapia comportamental dialética. Preferencialmente, se a gente falar, eu vou falar um pouquinho sobre a DBT standard, né, o tratamento padrão da DBT, que envolve um treinamento de habilidades que acontece em grupo. Né? E esse grupo ele acontece uma vez por semana, durante um ano, né, em que são ensinadas habilidades então de efetividade interpessoal, como eu já falei, habilidades para regulação emocional, né, habilidades para tolerância ao mal-estar, sofrimento. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma desses conjuntos de habilidades. E também atenção plena, né, que é uma habilidade nuclear, ela é central dentro do tratamento da terapia comportamental dialética. Então, nós podemos pensar como objetivo geral da DBT, nós vamos ter a ideia de aumentar os padrões comportamentais dialéticos. Como o conceito de dialética é muito abstrato, dificilmente o paciente vai se comprometer em adotar um estilo de vida mais dialético. O que a gente vai trabalhar com eles é a mudança comportamental específica daqueles comportamentos disfuncionais e desajustados que estão aparecendo. Em especial aqui a desregulação interpessoal, a desregulação emocional e suas manifestações, a desregulação comportamental e cognitiva e a instabilidade também quanto à visão do self, né? Isso vai ser trabalhado então com a aquisição das habilidades que acontecem em grupo. Existem 5 modos de tratamento na terapia comportamental dialética.
O primeiro deles é a psicoterapia individual, né? Habitualmente ocorrendo uma vez por semana. Em alguns casos pode até ocorrer mais, né? Podemos até ter 2 vezes, mas habitualmente, como padrão, nós podemos pensar uma vez por semana, em que o paciente e terapeuta vão então estabelecer um trabalho psicoterápico dentro daquilo que a terapia comportamental dialética pressupõe. Nós temos um segundo modo de tratamento, que é isso que eu comentei há pouco, chamado grupo de treinamento de habilidades. Esse grupo ele acontece, então, como eu já adiantei, uma vez por semana. Ele tem uma duração de 1h30, 2 horas, dependendo do grupo, em que participam desse grupo aqui, geralmente cerca de 4 a 8 pacientes, e nós vamos ter um treinador e um co-treinador dentro da sala para conduzir então esse treinamento. Ele tem o nome de grupo de treinamento de habilidades, mas ele é na verdade um formato de um curso, em que são ensinadas as habilidades para os indivíduos, e essas habilidades então vão ser ensinadas dentro dos pressupostos da terapia comportamental dialética, das habilidades que se pressupõe que esses indivíduos tenham em déficit. Então a gente consegue, como terapeuta individual, praticamente terceirizar o ensinamento, a psicoeducação dessas habilidades para esse grupo aqui, de modo que numa situação de crise ou no manejo de alguma situação dentro do setting terapêutico, a gente possa, ou por telefone, a gente possa simplesmente evocar as habilidades que foram ensinadas no grupo, né? Ensinando o paciente a como utilizar aquelas habilidades que foram ensinadas lá. Então, a função do tratamento individual é propor, então, uma integração das habilidades que o indivíduo tem aprendido no grupo, na sua vida, né? E propor a generalização dessas habilidades para outros contextos em que elas possam ser úteis. Então, eu falei aqui já de 2 modos de tratamento: a psicoterapia individual e o grupo de treinamento de habilidades. O terceiro módulo é o que a gente chama de consultoria telefônica, né? Que é o fato de que o terapeuta e paciente estabelecem uma linha direta aqui de comunicação, em que o nome tem consultoria telefônica ou coaching telefônico, mas que na verdade não é feito só pelo telefone. Nós podemos ter o uso de WhatsApp hoje em dia, e-mail, Skype, enfim, outras tecnologias, de maneira que o paciente possa ter esse suporte extra entre uma sessão e outra de DBT. Então, pacientes graves frequentemente precisam de um suporte extra. E a função da consultoria telefônica é exatamente dar condições para que esses pacientes tenham condições, enfim, de utilizar o suporte do tratamento mesmo à distância, né? Então, nós vamos ver que os telefonemas podem acontecer tanto do paciente ligando para o terapeuta no momento de crise, em que o terapeuta pode ajudá-lo focando nas habilidades, a como lidar com aquela situação de sofrimento que ele está passando naquele momento. Um outro tipo de telefonema que pode ocorrer, não necessariamente na crise, seriam telefonemas que são agendados para ocorrerem. Por exemplo, o paciente pode ser orientado pelo terapeuta para ligar num determinado horário entre uma sessão e outra, né? Não necessariamente na hora da crise, mas para que o terapeuta e paciente possam retomar o raciocínio da terapia, né? Estabelecer um contato breve entre uma sessão e outra, quando o tempo está muito distante, né? Então, isso pode acontecer numa situação em que o paciente está passando por uma semana mais difícil, numa semana em que o terapeuta possa, por acaso, estar viajando, não pode atender o paciente, ou o paciente por algum motivo não vai poder ir na sessão, então se combina um telefonema breve, não é uma sessão por telefone, é um contato breve em que se possa retomar o raciocínio da terapia e reparar a relação terapêutica, enfim, fazer algum tipo de intervenção à distância que possa favorecer a sequência do tratamento. E também está previsto a ligação do próprio terapeuta para o paciente, né? Então, o terapeuta pode ligar para o paciente até para desvincular aquela ideia de que o paciente só tem a atenção do terapeuta quando ele está se cortando, quando ele está no momento da crise. Então, o terapeuta pode ligar, mandar um WhatsApp, enfim, para o paciente perguntando como é que ele está, enfim, passando alguma orientação, alguma instrução, mostrando alguma atenção para investir no vínculo e na relação terapêutica que existe. Uma característica da terapia comportamental dialética é que a relação terapêutica ela é bastante intensa, né? E essa intensidade ela tem que ser mútua, né? Até para que o paciente possa ter
esse vínculo importante com o terapeuta e que o terapeuta possa utilizar essa relação como uma forma de modificação de comportamentos mal adaptativos que o paciente apresente. Então, eu falei aqui de psicoterapia individual, grupo de treinamento de habilidades e consultoria telefônica. O quarto modo de tratamento, são 5 no total, o quarto modo é o time de consultoria para terapeutas. Como a DBT é um tratamento proposto para tratar casos graves, a ideia é que o terapeuta possa ter um suporte tratando esses pacientes, né? Um pressuposto aqui da terapia comportamental dialética é que terapeutas que tratam pacientes graves precisam de suporte. E esse suporte quem dá é o time de consultoria, né? E isso acontece também com reuniões que acontecem também semanalmente, assim, a exemplo do que ocorre com um grupo de habilidades em um determinado horário, também o time vai se reunir, o time de terapeutas vai se reunir para essa consultoria aos terapeutas. Também durante uma vez por semana, com o intuito de promover, então, ajudar o terapeuta a se manter dialético no tratamento. Então, esse encontro tem um formato específico, né, em que práticas de mindfulness, discussão sobre pacientes que oferecem risco à vida, risco à qualidade de vida, risco à terapia, tudo isso é discutido nesse encontro, nessa reunião. E nós vamos ter um quinto tipo de modo de tratamento, que é o que a DBT chama de tratamentos auxiliares, que são, na verdade, todos aqueles outros profissionais que também têm contato com o paciente, mas que não participam desse modo de tratamento que eu citei há pouco aqui, que é o time de consultoria. Então, o psiquiatra que está medicando o paciente, a equipe da internação, o nutricionista, outros médicos, enfim, todos aqueles profissionais que têm contato com o paciente, mas que não participa da reunião semanal da DBT, é chamado então de tratamento auxiliar dentro da terapia comportamental dialética. Então, os 5 modos de tratamento são psicoterapia individual, grupo de habilidades, consultoria telefônica, time de consultoria para terapeutas e os tratamentos auxiliares, certo? Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o que é o grupo de treinamento de habilidades. Esse grupo ele acontece, então, como eu já citei, ao longo de um ano inteiro. Isso constitui-se, então, a primeira fase, a primeira etapa do tratamento, então dura cerca de um ano, em que nós vamos ter, dentro desse formato, então, um primeiro módulo que sempre vai ser o de atenção plena, ou seja, de mindfulness. Então, o treinamento de habilidades começa pela prática de mindfulness. O mindfulness ele é considerado uma estratégia central dentro da DBT. E a partir dela nós vamos desenvolver, então, as habilidades dos outros modos de tratamento, dos módulos, né, do curso de treinamento de habilidades sociais, de habilidades da DBT, que envolve também habilidades sociais, por isso a minha confusão. Então nós vamos ter aqui um módulo de mindfulness, nós vamos ter um módulo também de regulação emocional, nós vamos ter um módulo de tolerância ao estresse, ao sofrimento, ao mal-estar, e nós vamos ter um quarto módulo de efetividade interpessoal, onde são ensinadas algumas habilidades sociais, como eu já comentei antes, diferente daquelas que são ensinadas na terapia cognitivo-comportamental convencional. Como é que acontecem esses módulos? Eles têm duração de aproximadamente um mês, né? Dependendo do andamento do grupo, pode demorar uma semana menos, uma semana mais, mas a ideia é que tem uma duração de aproximadamente um mês, em que são ensinadas, então, as habilidades de mindfulness e, posteriormente, de um desses outros módulos. Por exemplo, a regulação emocional. Então, o paciente vai fazer um módulo de um mês de mindfulness, práticas de mindfulness, um treinamento intensivo de mindfulness uma vez por semana, com tarefas de casa entre uma sessão e outras, que são as fichas que o paciente recebe semanalmente para fazer durante a semana em casa. E aí, ao término desse mês, então, inicia o segundo módulo, que é o módulo de regulação emocional, por exemplo, né? Também vai ter uma duração de aproximadamente um mês, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do caso.
Finalizando esse segundo módulo, volta para o primeiro módulo de atenção plena, ou seja, sempre entre um módulo e outro tem um módulo de mindfulness. E nesse momento que volta o módulo de mindfulness, é possível o ingresso de novos pacientes no grupo. Então vamos supor que alguém inicia o grupo em janeiro fazendo mindfulness, um módulo de mindfulness. Em fevereiro, essa pessoa faz o grupo de regulação emocional. Em março vai fazer um outro módulo de mindfulness e vai ter uma segunda pessoa que vai entrar no módulo de março. Quando ambos finalizarem esse módulo de mindfulness, eles vão para o módulo seguinte, por exemplo, tolerância ao estresse, ao sofrimento, ao mal-estar. Então nós vamos ter sempre o ingresso de novos pacientes quando o módulo de mindfulness inicia e finalizado todo esse ciclo, né, então de atenção plena, regulação emocional, volta à atenção plena, tolerância ao estresse, ao sofrimento, volta à atenção plena, efetividade interpessoal, volta à atenção plena, começa de novo regulação emocional, porque as habilidades são diferentes e nesse um mês não dá tempo de ver todas as habilidades, são muitas habilidades no grupo. Então o indivíduo vai passar 2 vezes em cada grupo, em cada módulo. Se eventualmente ele já viu anteriormente, no mês mais anterior, a uma determinada habilidade, não faz mal também que ele repita e revise. De um modo geral, os pacientes gostam bastante de fixar essas informações. Mas como são muitas habilidades, tem assunto para um ano inteiro de treinamento de habilidades. Então a função do grupo de treinamento de habilidades é, ensinando essas habilidades, poder ajudar o paciente a generalizar essas habilidades na sua vida. E aí o terapeuta então vai ter esse papel importante de ajudar o paciente a conseguir fazer então a aplicabilidade disso no seu cotidiano. O terapeuta, o principal do paciente, geralmente é o terapeuta do tratamento individual, porque é ele que geralmente tem o melhor vínculo com o paciente, é ele que geralmente conhece melhor o paciente, a história dele, e é dele então a função de integrar a aprendizagem advinda dos outros modos de tratamento na vida dos pacientes. Então, como eu já comentei, uma das habilidades centrais, né, no tratamento de pacientes na DBT são as habilidades de mindfulness. São uma das primeiras habilidades que são ensinadas e listadas nos cartões que os pacientes vão preencher a cada semana, chamados cartões diários, que é um registro daqueles comportamentos problema e situações problema que estão acontecendo naquele momento de vida do paciente. Esse tipo de técnica é utilizada no início do tratamento durante esse primeiro ano. Mindfulness é uma das primeiras práticas, habilidades ensinadas então, e são versões psicológicas e comportamentais de técnicas de meditação que são ensinadas em práticas espirituais, em especial nas religiões orientais. Então, como eu falei para vocês no início, a Aline ela tem uma forte influência do Zen budismo na vida dela. Nós vamos ter aqui então exercícios formais de mindfulness, aquelas práticas que são realizadas ou durante a sessão com o paciente ou que são praticadas no grupo de treinamento de habilidades, né, no módulo de mindfulness, e no início de cada encontro também é praticado mindfulness. E nós vamos ter aqueles chamados exercícios informais ou práticas informais. As práticas informais são aquelas atividades que a gente vai desenvolver do nosso dia a dia prestando atenção nela, ou seja, quando comer, coma, se ensina o paciente a quando beber, beba, quando assistir televisão, assista a televisão, quando estiver fazendo alguma determinada atividade, procure estar integralmente atento àquela atividade ou plenamente atento àquela atividade que está ocorrendo naquele dado momento. Isso vai fazer com que nós possamos aprender a estar vivendo o momento presente, que é uma habilidade que a gente praticamente não utiliza na nossa cultura ocidental, né? A nossa cabeça geralmente está lá, correndo lá na frente, pensando o que vai acontecer, o que eu vou fazer depois de terminar essa palestra, onde é que eu tenho que ir, quem é que eu vou atender. Então a gente está sempre pensando lá na frente ou
remoendo fatos passados, falando de coisas que já aconteceram no passado. A ideia do mindfulness é estar presente, porque se pressupõe que o tempo ele se move em uma única direção, que é do presente para o presente. Essa construção mental de passado e futuro, na verdade, o passado já passou, ele não existe mais, aquela experiência já não existe mais, existe uma memória, uma lembrança daquilo, e o futuro ele não chegou ainda, ele não existe. Hoje não existe o futuro, hoje não existe o amanhã. Né? O amanhã é uma conjectura, uma previsão, mas que ela não existe ainda. Então é ensinar os pacientes a estarem presentes no momento presente, sem julgamento, com uma postura gentil consigo mesmo, atento àquilo que está acontecendo no ambiente, no seu próprio corpo, na sua, enfim, na sua mente, nos seus pensamentos. E dentro do módulo de Mindfulness, uma das habilidades que são ensinadas é aquilo que a Linehan chamou então da habilidade da mente sábia. A mente sábia, ela é um tipo de estado mental que ela está no meio entre o que ela chamou de uma mente racional e uma mente emocional. A mente racional, ela seria uma mente totalmente fria, analítica, muito focada na tarefa, né, e no resultado, na produtividade, e que essa mente racional ela não levaria em conta as emoções. Né? Por outro lado, indivíduos com desregulação emocional costumam ser guiados muitas vezes por uma mente muito emocional, né? Que existe uma ativação emocional importante e essa ativação emocional muitas vezes faz com que o indivíduo tenha atitudes guiadas pela emoção. Por exemplo, a menina que liga para o namorado, ele não atende o telefone, ela liga outras 27 vezes, esses telefonemas todos na sequência que acontecem são um produto dessa ativação emocional, seja a raiva, a ansiedade ou o ciúme, a insegurança que o fato do namorado não ter atendido o telefone despertou, o fato é que ela acabou sendo guiada por essa emoção nas outras vezes, porque ela sabe, a mente racional dela sabe que basta uma única chamada para que fique ali registrado no celular e a pessoa saiba, olha, fulana quer falar comigo, não precisa as outras 26 ligações. Então, pensando nessa lógica, que nós vamos ter uma mente mais emocional e uma mente mais racional, a mente sábia seria esse ponto de intersecção entre as duas mentes. Seria, então, um ponto de confluência aqui, onde a gente teria, então, um estado mental que consegue ser analítico e frio, sem deixar de levar em consideração as emoções e os aspectos intuitivos que muitas vezes guiam a nossa tomada de decisão. Então nós vamos ter dentro da mente sábia 4 habilidades, melhor dizendo, 6 habilidades que estão distribuídas em 2 grupos, né? Que são as habilidades do tipo o que fazer e as habilidades do tipo como fazer. As habilidades do tipo o que fazer se centram na ideia de a gente aprender a observar, né? Então a prática de Mindfulness é muito útil para isso, para que eu possa aprender a observar o momento presente e também aprender a descrever, né? A ser mais descritivo em relação aos as minhas percepções que estão sendo observadas. Então a gente pode usar aqui como um sinônimo do descrever seria rotular aquela experiência, né? Então, poder observar como eu estou me sentindo agora e poder ver que eu estou sentindo um pouco de frio, né? Tá um pouco frio no dia de hoje aqui no sul, em Porto Alegre, onde eu estou gravando o vídeo. Então, tá um pouco frio, então estou sentindo esse frio nas minhas mãos geladas, entrar em contato com isso, identificar que talvez alguma ativação emocional que eu possa estar tendo pode ser fruto do desconforto, dessa percepção que o meu corpo está tendo agora de que eu estou com a mão mais gelada. Então, observando e descrevendo o que está acontecendo, então 2 habilidades aqui, observar e descrever, eu vou poder participar do momento presente. Então, as habilidades o que fazer envolvem observar, descrever e participar. O que é o participar? É poder agir no momento presente, é poder agir naquelas situações em que a gente percebe, e provavelmente você já deve ter passado por uma situação
em que estava num ambiente com alguém e interagindo e parece que não estava tendo uma conexão muito natural com aquela pessoa, ou o tempo parece não estar acontecendo na velocidade que eu gostaria, tipo, eu queria que as coisas fossem mais rápido, eu quero que amanhã chegue logo, ou às vezes as coisas estão indo mais rápido do que eu gostaria que esse minuto, esse momento demorasse mais tempo e o tempo está passando rápido, eu estou me angustiando com isso. Então, é essa desconexão tempo, de conexão com o tempo que a habilidade de participar envolve, né? Se a gente fizer uma metáfora, imaginar uma bailarina que está dançando bem uma música, a melodia, a coreografia que ela está fazendo, as expressões faciais, se ela estiver dançando bem, parece que é tudo uma coisa só. Está tudo em consonância, né, naquele momento presente. E muitas vezes nós nos percebemos desajustados, né, não no mesmo ritmo que as coisas estão fluindo. Então essas seriam as habilidades de o que fazer: observar, descrever e participar. As habilidades do tipo como fazer envolvem não julgar, né? Então envolve ajudar o indivíduo a não ter uma mente julgadora, não avaliar, não, a nossa mente está o tempo todo julgando, avaliando, e quando a gente julga, a gente acaba ativando uma emoção desagradável, né? Uma emoção negativa. Quando a gente julga, a gente acaba ativando uma emoção que não é algo agradável de sentir, é aversivo isso. Então, tentar não julgar, tentar ter uma mente que seja mais descritiva, que possa observar, né, com olhos de principiante aquele fenômeno que eu estou observando, sem gerar algum tipo de significado ou julgamento acerca disso. Uma outra habilidade é a de fazer uma coisa de cada vez, que é aquilo que eu tinha comentado antes: quando comer, coma, quando beber, beba. Nós vivemos numa cultura em que às vezes nós nos orgulhamos de fazer muitas coisas, sermos multitarefas, né? Fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. E a gente acaba não vivendo de maneira efetiva o presente quando a gente faz isso. Então imagine que vocês estão com fome, chegam em casa, e aí chegando em casa tem uma lasanha que vocês adoram, e aí muitas vezes engole aquela lasanha inteira, mexendo no celular, olhando televisão, ou enfim, estudando ou fazendo alguma outra coisa que não seja o comer a lasanha que vocês gostam de comer. Então, a ideia de fazer uma coisa de cada vez nos permite a gente avançar para a sexta e última habilidade, que é de ser efetivo, né? Ser eficaz, ou ser efetivo, é fazer aquilo que funciona, né? Então, se eu consigo observar, descrever e participar de uma maneira não julgadora e fazendo uma coisa de cada vez, fica quase que ao natural a minha capacidade de poder agir de uma maneira mais efetiva para aquela situação, né? Não me cortando, por exemplo, ou não fazendo coisas que possam, de alguma maneira, piorar a situação ainda. Uma outra habilidade também ensinada no grupo é a habilidade de tolerância ao estresse, né? Então, aprender a lidar habilmente com a dor, ela é uma característica que nós vamos ensinar aos nossos pacientes. A dor e o estresse fazem parte da vida. A incapacidade de aceitar esse fato leva a mais dor e sofrimento. E pensando dentro dessa ótica, a tolerância ao estresse, pelo menos a curto prazo, ela faz parte de qualquer processo de mudança. Aceitar a realidade não equivale a aprovar a realidade. Aceitar não significa achar bom, não significa concordar com aquilo. Aceitar significa tomar as coisas como elas são postas. Tem coisa na nossa vida em que a gente não tem o poder de mudar, em especial aqui quando a gente está falando de eventos passados. Então, em relação ao nosso passado, por exemplo, nós devemos praticar uma aceitação radical, nas palavras da Marsha Linehan. Então, aceitação radical significa eu pensar que, olha, eu tenho um problema, esse problema tem solução? Se ele tem solução, aplica-se então estratégia para resolução de problemas. Agora, eu tenho um problema e esse problema não tem solução, então aceitação é a estratégia mais hábil para poder lidar com aquilo. Então, existem algumas estratégias de controle emocional, né? E essas estratégias envolvem a gente trabalhar, assim como na terapia cognitiva, a identificação e rotulação daquele afeto,
né, que o indivíduo está sentindo. Então, avaliar quais foram os fatos que levaram até aquela emoção, as interpretações que eu fiz do fato que me levaram até aquela emoção, as experiências, né, fisiológicas, inclusive, né, no meu corpo, que a emoção acabou despertando, quais são os comportamentos que estão associados a essa emoção que eu tive, os efeitos posteriores dessa emoção no meu funcionamento, né? Então, enfim, tudo isso faz parte dessa primeiro bloco de estratégias de regulação emocional. Nós vamos também ter que aprender a reduzir a vulnerabilidade dessa nossa mente emocional, né? Então, todas as pessoas são mais suscetíveis à reatividade emocional quando estão sob um forte estresse físico ou ambiental. Então, às vezes, fazer coisas que possam aumentar a ocorrência de eventos positivos na minha vida, né? Aumentando a ocorrência de experiências cotidianas, né? Fazendo com que eu possa ter, por exemplo, um momento de bem-estar no meu dia, tomar um banho quente mais demorado, num dia mais difícil, tentar descansar, fazer um intervalo no trabalho, respirar e dar uma caminhada antes de responder um e-mail mais com um potencial maior para ativação emocional, para dar um retorno para um cliente mais estressado, para ter uma reunião com o chefe, enfim, situações que a gente pode pensar em nos regular emocionalmente primeiro antes de começar a agir dentro daquilo. Ajudar os pacientes a aumentar a atenção plena à emoção atual, né? Tentando trabalhar aquela ideia do não julgar que eu comentei há pouco, não ficar tentando inibir, bloquear ou não sentir as emoções. Tem uma habilidade que é ensinada no grupo que é bem interessante, chamada de fazer a ação oposta, que envolve fazer alguma coisa contrária àquilo que meu impulso seria de fazer. Por exemplo, tentar ser gentil com alguém que eu estou com raiva, tentar me aproximar de alguma coisa que está me despertando medo. Todas essas coisas me ajudam a regular as minhas emoções. Se eu estou com raiva de alguém e eu começo a gritar com essa pessoa, começo a ser agressivo com ela, a tendência é que a minha emoção cresça, né? Agora, se eu estou com raiva de alguém e eu tento ser gentil com ela, o fato de eu agir de maneira gentil faz com que eu reduza a intensidade da raiva que eu estou sentindo. Aplicar técnicas de tolerância ao mal-estar, por exemplo, como tolerar emoções negativas, sem a utilização de atos impulsivos que possam até piorar aquela situação, como se cortar, ou outros comportamentos graves que esses pacientes costumam apresentar, são estratégias que podem ser utilizadas também dentro desse contexto de regulação emocional. Existem também estratégias para tolerância ao estresse e sofrimento que são ensinadas no grupo, né? Então, uma delas é chamada estratégias TIP, né? TIP, né? Que envolve temperatura, né? Em que nós vamos, então, quando a gente está muito ativado emocionalmente, a gente vai ter uma elevação da temperatura corporal. E a ideia é poder utilizar, então, estratégias que reduzam a nossa ativação emocional com a finalidade de fazer com que eu tenha uma melhor capacidade de lidar com essas emoções. Então, se a gente imaginar a nossa ativação emocional como uma pirâmide, que quanto mais intensa a emoção, menor a minha capacidade cognitiva de controlar aquela emoção, de lidar com aquela situação. Se eu estou com nível de raiva, por exemplo, nível 9 ou 10, tem muito pouco que eu possa fazer do ponto de vista cognitivo para lidar com aquilo, né? Por outro lado, se eu conseguir agir diretamente na fisiologia da emoção, eu não vou precisar ter uma estrutura tão intensa de controle emocional. Então, por isso, as estratégias TIP, né, elas vão ser utilizadas, então, dentro desse contexto, como, por exemplo, agir na temperatura. A gente pode ensinar o paciente a segurar uma pedra de gelo em cada mão, por exemplo, e ficar respirando, para que o gelo possa, por um lado, reduzir a temperatura corporal, porque essa região aqui da mão ela é altamente vascularizada. Por outro lado, o gelo nos primeiros 4, 5 segundos ele é geladinho, depois já começa a queimar, então faz com que eu desvie a minha atenção da minha dor emocional para aquela dor física que o gelo está proporcionando. É o que os pacientes relatam que fazem quando se cortam, por exemplo, né? O corte ali, o sangramento faz com que eles disparem adrenalina e isso levanta o limiar da dor e também faz com que eu desvie a minha atenção da dor da rejeição para a dor do corte que eu estou provocando no meu braço.
Então a gente pode ensinar habilidades como essa também, com o mesmo pressuposto, de uma maneira bem menos lesiva e tão efetiva ou mais do que se cortar, né? O I do TIP vai ser de exercícios físicos intensos, ativação física intensa. Então eu posso ensinar o paciente a correr parado, por exemplo, fazer apoio, ou sair, fazer uma corrida na rua, enfim, fazer alguma atividade que envolva gastar aquela energia toda que os hormônios de estresse despejaram na corrente sanguínea ali, em especial a adrenalina e o cortisol. Eu preciso gastar aquilo. Se eu fico correndo parado, levantando meu joelho até meu peito, eu vou ter uma ativação cardíaca muito intensa e isso vai me ajudar a gastar esses hormônios de estresse todos que eu tenho na minha corrente sanguínea nesse momento. Então, temperatura pode ser com gelo, pode ser tomando um banho frio, pode ser botando o rosto dentro de uma bacia com água com gelo, enfim, qualquer coisa que possa reduzir a temperatura do corpo. E de intensidade física intensa, né? Então, de trabalhar com uma ativação física intensa. E o P, uma técnica de relaxamento, em especial aqui o relaxamento muscular progressivo do Jacobson, oriundo da terapia comportamental e já bem conhecido também, está dentro das estratégias TIP. Nós vamos ter estratégias também de efetividade interpessoal, né? Então que a gente vai poder, quando eu quero, por exemplo, obter alguma coisa que eu quero, eu posso ensinar o paciente a ser mais hábil na argumentação para que ele possa conseguir aquilo que ele quer. Se ele chegar e disser para alguém, eu quero isso, me dá, provavelmente a outra pessoa não vai dar ou vai ficar intimidada, ficar irritada, incomodada. Agora, se a pessoa descreve, e aí o nome da habilidade de efetividade interpessoal aqui é o Dear Man, né, em que é um acrônimo aqui, em que nós vamos ter o D de descreva, né, então de descreva a situação, então descrever a minha necessidade, expresse o meu desejo de maneira clara, o A do Dear seria afirmar-se, então falar aquilo de uma maneira segura e confiante, e reforçar a pessoa pela resposta positiva, no sentido de, eu vou ficar muito feliz, vai me fazer muito feliz se tu fizer isso que eu estou te solicitando. Então, isso é a parte do Dear, descrever, expressar, afirmar e reforçar. E nós vamos ter a parte do MAN, M-A-N, seja, mantenha a atenção plena no momento atual, aparente confiança, né, do A, aparente confiança, e o N, negocie se necessário, né? Então, se a pessoa não ceder, não quiser dar aquilo que eu estou solicitando, então poder utilizar algum recurso, essa aqui também de argumentação, se for o caso. Dentro das habilidades de efetividade interpessoal também, quando nós temos o intuito de manter a relação, uma outra habilidade que é ensinada no grupo é a habilidade give, né? Que do inglês ela seria, o G seria do ser gentil, né? Então ajudar o paciente a ser gentil. Muitos pacientes borderline, em especial, são às vezes agressivos demais com o próprio terapeuta ou com outras pessoas no seu dia a dia. Então tentar desenvolver uma postura mais gentil com o outro, agir de maneira interessada na vida do outro, naquilo que o outro está falando, né? Prestar atenção naquilo que o outro está falando. Então, se eu tenho meu intuito é manter um relacionamento, eu tenho que demonstrar interesse por aquilo que a pessoa está se mostrando para mim. Validar o outro, né? Então, muitos indivíduos borderline, como foram muito pouco validados, ou em outras palavras, foram invalidados no seu histórico de vida, eles podem ter muita dificuldade em eles próprios validarem, ou seja, se colocar no lugar do outro e entender aquela emoção como sendo algo válido naquele contexto. E o E seria do easy manner, seria usar uma postura tranquila, né? Então não ser uma pessoa muito agressiva ou impetuosa na relação com o outro, de maneira a poder então melhorar a capacidade de se relacionar com o outro. Existem habilidades dentro do modo de efetividade interpessoal também do FAST, né, que seriam aquelas habilidades do manter o autorrespeito. Então, os FAST seria também do inglês, por isso que não fecha muito bem as letras ali, mas o nome é FAST. Mas o F seria do FAIR, então de ser justo, né? Então, tentar ser justo, tentar enxergar os dois lados, não só o meu e não só o do outro, né? Sem desculpas, né? Sem apologize, né? Então o A sem se desculpar. Muitos pacientes às vezes ficam se desculpando, se sentindo culpado por estar sendo assertivos.
né? O S seria então de stick to values, ou seja, ater-se aos seus valores, né? Então, prestar atenção aos seus valores pessoais, o que para mim é uma vida valiosa, o que para mim é um valor pessoal, um norte para minha vida, o que eu quero ser, o que eu quero para mim, né? Então, estar atento a esses valores. E o T seria do truthful, que seria então seja franco, né? Então, de usar de uma franqueza na relação interpessoal. Às vezes, muitos indivíduos borderline podem ser bastante dissimulados ou acabar adotando uma postura, falam uma coisa, mas para testar, para ver o que o outro vai dizer. Na verdade, não é exatamente aquilo que ele quer dizer, mas ele está querendo testar, né? Eu lembro de uma paciente que ela dizia para o namorado que ela queria que ele fosse na festa, no churrasco com os amigos e tal, e insistia para que ele fosse, e quando ele ia ela ficava brava, porque ela fazia tudo isso dizendo para ele ir, que ela queria que ele fosse, porque ela queria testar para ver se ele preferia estar com os amigos ou com ela. Então, esse tipo de coisa que não é franca, né? Que não é... diga aquilo que quer, olha, eu quero que você fique comigo, né? E não agir de uma maneira dissimulada para conseguir isso, né? Porque é a maneira que ela aprendeu a ser na vida. E nós temos muitas outras habilidades em função do tempo, já está chegando no final aqui, não vou me deter nisso, mas habilidades de regulação emocional também envolve habilidade please, né? Tratar doenças físicas, equilibrar a alimentação, evitar o uso de drogas que possam de uma maneira alterar o humor, equilibrar o sono, fazer atividades físicas, enfim, todas as coisas que podem ser úteis na vida da pessoa para ajudá-la a ter uma vida mais equilibrada. Eu falei rapidamente sobre a consultoria telefônica, o coaching telefônico, né? Então, que tem aquela função de ajudar a dar um suporte extra, né, entre uma sessão e outra, né? Como eu já comentei, pacientes graves frequentemente necessitam um suporte extra, né? E nós vamos então trabalhar dentro dessa lógica, ajudando o paciente então tendo esse suporte. Eu queria só finalizar então falando sobre a importância da equipe de consultoria ao terapeuta, né? Nós temos aqui um equilíbrio entre terapeuta e paciente, e a função da equipe é fornecer um suporte ao terapeuta para que ele se mantenha equilibrado no tratamento dele, né? Então, o tratamento ele envolve, além do paciente e do terapeuta, também um treinador de habilidades, ou treinador e co-treinador de habilidades também interagem com o paciente. Todos esses profissionais estão vinculados a um time de consultoria, né, um time da DBT, que tem em torno de 6, 7 participantes, geralmente. Esses profissionais muitas vezes têm os seus supervisores pessoais, os seus terapeutas pessoais, e nós vamos ter também todos os tratamentos auxiliares, como eu já comentei, que também interagem com o paciente. O médico que está medicando, outros médicos, a equipe de internação, acompanhante terapêutico, orientador vocacional, nutricionista, enfim, todos os outros profissionais que interagem com o paciente. Então, a DBT ela é um tratamento baseado em evidências. Não é um tratamento fácil, não é só botar para rodar que funciona, envolve um preparo, é um tratamento complexo e que tanto a teoria ela é bastante complexa, quanto principalmente a intervenção ela acaba sendo bastante complexa, mas é apaixonante, né? Então nós vamos ter um dilema importante quando a gente começa a trabalhar com DBT, que é se eu vou adotar a DBT ou se eu vou adaptar a DBT para a minha realidade. Eu comecei a trabalhar com terapia comportamental dialética em 2004, e naquela época não tinha ninguém que eu tivesse contato no Brasil, que eu conhecesse, que trabalhasse com a abordagem. Então, em função disso, eu trabalhei muito tempo fazendo terapia individual, psicoterapia individual e treinando habilidades dentro do setting terapêutico, né, dentro da terapia individual. O treino das habilidades que deveriam estar sendo ensinadas em grupo, mas na ausência de um grupo, acabava sendo feita dentro da sessão individual. E isso, de certo modo, foi uma adaptação da DBT num primeiro momento, até que hoje eu pudesse ter, enfim, o meu time de consultoria, ter o meu grupo de habilidades que eu possa encaminhar aos pacientes e tudo aquilo que pressupõe a DBT, como a gente pode fazer esse overview aqui ao longo dessas 50 minutos de conversa. Então, é o que eu sugiro a vocês, aqueles que já estão vinculados a algum time, que sigam estudando. A DBT é um tratamento bastante bonito, encantador e que pode ajudar muitas pessoas, por ser um tratamento baseado em evidência para casos graves e que muitas vezes não respondem a outros modelos de intervenção.
como respondem positivamente à terapia comportamental dialética, e aqueles de vocês que estiverem assistindo que por acaso não estejam ainda vinculados à DBT, mas queiram conhecer um pouquinho mais, que procurem então estudar e adaptar para a sua realidade. Então, algumas questões e implicações a serem consideradas se vocês decidirem adaptar o tratamento, se não for possível ainda adotá-lo plenamente, seria a ideia de ter em mente que modificações podem não funcionar tão bem quanto o modelo original e que, em caso de pesquisa, oferecer um tratamento, um modelo diferente daquele que já foi testado pode trazer algumas implicações para aspectos éticos importantes, né? Então, a gente ter em vista aqui, se alguém quiser fazer um mestrado, um doutorado, enfim, utilizando a DBT, que procure utilizar, então, aquele protocolo padrão ali, porque adaptações podem, de certa forma, violar alguns princípios éticos. Então, algumas dicas para lidar com esse dilema, então, de adotar ou adaptar. Aceite radicalmente a tensão dialética aqui, procure uma síntese, né, disso. Identifique claramente se o seu plano vai ser adotar ou adaptar a DBT para a tua realidade. Comece com um programa pequeno, firmemente focado, preferencialmente com um paciente, que vocês possam treinar com aquele paciente ali até se expandir para outros pacientes. Comece com um grupo menor, comecem montando um time de consultoria e fazendo um grupo de estudo inicialmente, até que isso comece a fazer mais sentido para vocês, vocês se sintam mais confiantes para se assumir como terapeutas DBT. Pense nas questões típicas, nos problemas funcionais, princípios de adesão ao tratamento dos teus pacientes, da tua realidade, que é muito diferente de uma região do Brasil para outra, de um profissional para outro, de um tipo de serviço para outro. Então, olhe para a sua realidade e, por fim, utilize toda a literatura científica disponível para aumentar o seu sucesso. Nós temos, felizmente, já bastante publicações da DBT, inclusive em português, muitas delas, obviamente a maioria em inglês, mas muitas coisas já em português, como artigos, capítulos de livros, enfim, que são materiais que eu sugiro que vocês procurem, então, embasar, tendo em vista que a DBT é um tratamento altamente técnico. Eu queria finalizar com uma frase da Marsha Linehan, que ela coloca que o terapeuta ele deve conhecer o manual com uma palma da sua mão, mas deixá-lo na porta do lado de fora quando estiver com o paciente. Isso significa dizer que a DBT é um tratamento altamente técnico, complexo, mas que nós não podemos perder de vista que o primeiro, antes de mais nada, nós temos uma relação terapêutica e uma relação humana que está se estabelecendo naquele momento, né? Então, às vezes a gente fica muito preocupado em ficar preso ao manual e o que é o recomendado aqui pode fazer com que eu perca essa conexão e esse vínculo de algo que é fundamental dentro do tratamento da terapia comportamental dialética para que a gente possa ajudar os pacientes a construir uma vida que vale a pena ser vivida. Tá? Então, muito obrigado por vocês terem assistido a palestra, eu me coloco à disposição. Meu e-mail é wilsonmelo1, Wilson com W, Melo com L só, dígito 1, @gmail.com. Tá? Então, escrevam, tirem suas dúvidas aí, fico à disposição. Muito obrigado.